Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Christenmeller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. O episódio de hoje é muito especial. Temos o prazer de receber uma das vozes mais importantes do processo civil brasileiro. Isto é, alguém que não apenas estudou o sistema, mas ajudou a construí-lo. Nossa convidada de hoje é a professora Tereza Arruda Alvim. Graduada em Direito pela PUC de São Paulo, onde também obteve o mestrado, o doutorado e a livre docência, toda a sua formação acadêmica concentrada na mesma instituição onde construiu carreira e onde é professora até hoje, coordenando o Núcleo de Direito Processual Civil e o curso de especialização em Processo Civil da Coordenação Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão. No plano internacional, foi Visiting Scholar nas universidades de Cambridge e de Lisboa, professora pesquisadora na Universidade de Heidelberg, e integra desde 2019 o Max Planck Institute Luxembourg for Procedure Law. Já em 2025, atuou como Senior Visiting Research Fellow no Instituto de Estudos Políticos de Paris. É sócia fundadora do escritório Arruda Alvim, Aragão e Lins Advogados. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual por 3 mandatos consecutivos e é membro da International Association of Procedure Law, do Instituto Pan-Americano de Direito Processual e membro honorário da Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile. Em setembro de 2024, foi homenageada nas Jornadas Brasileiras de Direito Processual, em Curitiba, com a entrega da medalha Professor José Carlos Barbosa Moreira, reconhecimento pelo seu trabalho seminal na construção do Sistema Brasileiro de Precedentes, tema que é, sem dúvida, a marca intelectual mais forte da professora Tereza e o fio condutor da nossa conversa de hoje. Professora Tereza, seja muito bem-vinda ao podcast. Oi, boa tarde, Guilherme. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga bater um papo interessante, que possa chamar a atenção das pessoas e funcionar como uma pulga atrás da orelha para pensar melhor sobre o processo no Brasil. Professora, eu sempre gosto de começar pedindo que os convidados se apresentem com liberdade, isto é, não a apresentação do currículo, que eu já fiz, mas aquela que o currículo não conta. O que te trouxe até aqui? Teve um momento, uma pessoa, um caso, uma leitura que fez você entender que o processo civil seria o seu lugar? Olha, Guilherme, eu nasci numa casa de processualistas, né? Meu pai era professor de processo civil, era um intelectual respeitado, né? Um intelectual procurado para dar pareceres, para proferir palestras, até no exterior, numa época em que isso era muito difícil, né? Ele sempre gostou de línguas, então ele falava muito bem alemão, muito bem francês, e participava de congressos fora, numa época em que isso era uma exceção. A minha mãe também era professora de processo civil, hoje ela está mais velha, está afastada, mas eu nasci escutando falar de processo civil no café da manhã, no almoço, no jantar. A vida dos meus pais sempre se confundiu com o trabalho. A vida afetiva deles era o trabalho, a vida social deles era o trabalho. O escritório sempre foi grudado com a casa, grudado no sentido próprio, né? Tinha até uma passagem por dentro. Então, nunca houve um almoço em família. Eu chegava em casa para almoçar da faculdade, sempre tinha um advogado, um estagiário ou uma secretária, né? E o assunto era sempre, vamos montar um curso, vamos organizar um congresso. Meu pai e minha mãe nunca tiveram um amigo arquiteto, né? Não, os amigos eram os alunos, os ex-alunos, os clientes, os juízes. Então, eu vivi, sabe, num processo de imersão no direito e no processo civil. Para mim foi uma coisa absolutamente natural, não que eu não tivesse outros interesses. Eu gosto de desenhar, pensei em fazer arquitetura, eu adoro biologia, pensei em fazer biologia também. Eu tenho uma cabeça mais aberta do que a deles. Mas o natural foi seguir o caminho deles, porque era um tema de que eu gostava muito também. E também hoje eu levo essa vida doida de confundir o lazer com o trabalho, sabe?
Quando eu estou escrevendo um artigo, o assunto é interessante, eu fico numa boa de noite, sábado, domingo escrevendo, e não chego na segunda-feira com a sensação de que eu perdi o final de semana. Pelo contrário, chego leve, que delícia, artigo terminado. Professora, é uma honra enorme tê-la aqui conosco no Processo Cast. E não poderia haver momento mais simbólico. O Código de Processo Civil completa 10 anos e a professora é, sem exagero, uma das expressões mais vivas do processo civil brasileiro. Isto é, alguém que o pensa, escreve, ensina e pratica todos os dias. Então, antes de qualquer pergunta minha, eu queria simplesmente abrir espaço. O que esses 10 anos significaram? Qual balanço pode ser feito? Olha, minha impressão é muito boa, né? Eu acho que o saldo é muito positivo. O único problema que nós temos no Brasil, né, que é conhecido de todos, eu não estou dizendo nenhuma novidade, é que o nosso judiciário trabalha muito apertadamente em termos de tempo, né? Os juízes brasileiros têm uma carga de trabalho muito grande e essa realidade, ela aparece de uma forma assim superdimensionada quando a gente vê a situação dos tribunais superiores, né? Os tribunais, por exemplo, a Corte de Cassação da Itália julga cerca de 20 mil processos por ano, entre 20 e 30, está mais para 30 do que para 20. É mais ou menos o mesmo número a Corte de Cassação francesa, né? Entre 20 e 30 mil, e eles já acham que isso é uma coisa assim, impensável. É impossível se decidir bem, se decidir com o cuidado que é necessário para que se profira uma decisão que é a decisão final, né? Uma decisão de controle de legalidade, ou no caso das cortes constitucionais, de controle de constitucionalidade, é uma carga incompatível com um trabalho feito com qualidade. Eles reclamam lá e a gente aqui com 400 mil. Quer dizer, uma barbaridade o que a carga de trabalho dos tribunais superiores no Brasil. Então, o perigo que existe, né, é que algumas das normas do processo civil atual, alguns dos sistemas trazidos pelo novo código, como é, por exemplo, o sistema de precedentes, sejam interpretados com o viés de acabar diminuindo a carga de trabalho dos tribunais superiores. Quer dizer, isso deveria acontecer como um efeito colateral do sistema de precedentes, né? Porque o sistema de precedentes, tal como delineado pelo código, ele proporciona essa possibilidade de decidir uma vez só uma questão que se repete aos milhares, de forma absolutamente idêntica pelo país afora. Isso existe sim. Então, o sistema de precedentes no Brasil, ele foi concebido com esse objetivo. Mas se ele for mal interpretado e se aplicar essa forma meio automatizada da aplicação dos precedentes, que pode sim ser usada para que se operativize a aplicação de precedentes quando se trata de litigância de massa, mas se ela for aplicada a outros casos, né, em vez de se produzir o efeito que o sistema de precedentes pretende produzir, que é gerar previsibilidade, segurança jurídica, respeito à isonomia, o único efeito que se produz é uma diminuição artificial da carga de trabalho dos tribunais superiores, né, sem que sejam alcançados os fins legítimos do sistema, que são justamente esses, né, de gerar segurança jurídica. Esse assunto é muito complicado, né, porque o sistema de precedentes veio para ficar e, numa certa medida, Guilherme, ele comporta esse tipo de automação, né? A gente vê no código, né, as fases. Então, o tribunal afeta, o tribunal suspende os casos iguais, o tribunal julga e o tribunal acuó, né, o tribunal da onde veio o recurso, faz a adequação. É claro que isso dá certo se se tratar, por exemplo, da nulidade de uma cláusula de um contrato bancário que é idêntica em zilhões de casos. Bradesco, Itaú e tal. Aí funciona, porque é tudo meio automático. Agora, todo mundo que estudou um pouquinho de precedente, né, que se interessou minimamente pelo tema, sabe que a aplicação dos precedentes não é só tão simples assim. Às vezes, ela envolve a necessidade de procura da ratio. E o precedente se aplica a casos análogos e não a casos assim idênticos. Não dá para aplicar digamos, essa sistemática meio automática criada pelo código. Tem que ser outro esquema, né? Então, por exemplo, todo mundo conhece a decisão lá do Supremo que disse que o ICMS não pode ser base de cálculo para PIS e para COFINS, né? Você lembra dessa decisão? Tomara que os nossos ouvintes entendam um pouquinho de tributário para entender o exemplo também. Por quê? Porque o ICMS é um dinheiro que passa pela empresa e sai, né? Ele não é faturamento da empresa, não é receita.
Então, o consumidor paga esse tributo para a empresa e a empresa repassa ao fisco. Então, o dinheiro está acidentalmente nos cofres da empresa. Não pode incidir outro tributo, né, sobre essa verba. Bom, outro dia a gente usou esse precedente, eu acho esse exemplo maravilhoso, para o caso de uma agência de turismo. O fisco estava querendo cobrar PIS e COFINS sobre o dinheiro que estava na agência de turismo efemeramente para transferir para hotéis, para companhias aéreas, para TAM, para Azul, para Gol. Né, não é dela o dinheiro. Como é que vai pagar imposto sobre um dinheiro que não é dela? Agora, isso, veja como é interessante, não dá para fazer na base da automação. Como é que você, afetando para julgar o caso do ICMS, vai suspender de antemão o caso das agências de turismo? Não pode, né? Então, vejam, o que está acontecendo? Voltando lá, por que que o código, em certa medida, não está produzindo os resultados desejados? Na minha opinião, porque o que tem de mais importante no código, pelo menos uma das coisas mais importantes, que é o sistema de precedentes, ele está sendo interpretado para levar à diminuição de trabalho dos tribunais superiores. Ponto. Ah, bom, também se der para criar um pouco de previsibilidade, segurança jurídica, também não se descarta isso. É o inverso. A segurança jurídica é a finalidade. Então, não se pode enfiar tudo no sistema de precedentes vinculantes automáticos, de casos idênticos. Então, por exemplo, os tribunais superiores não estão admitindo reclamação quando se aplica o precedente num caso em que ele não deveria ser aplicado. Está no código, tem que admitir, né? O agravo que cabe quando a decisão do tribunal ACO, negando o segmento a especial extraordinário, por causa de algum problema ligado ao precedente, a um precedente, é o agravo interno de 2021, é um agravo que não sobe, não pode. Quer dizer, os tribunais eles têm que controlar se o sistema de precedentes está ou não sendo obedecido, né? E eles estão lavando as mãos. Então, esse eu acho que é um problema que está acontecendo e que está evitando que o código produza todos os efeitos benéficos para a sociedade que ele tem o potencial de produzir. A interpretação errada do sistema de precedentes. Mas isso não significa que também não estejam sendo produzidos bons resultados, eu acho. Então, as questões de massa, de fato, estão sendo resolvidas adequadamente. Isso está gerando uma diminuição de trabalho do judiciário em geral, não só dos ministros, dos tribunais superiores, né? Então, eu acho que o balanço é positivo e acho que enquanto não houver duas coisas. Primeiro, a relevância, né? O filtro instalado no STJ efetivamente. E segundo, uma mudança social que o Código de Processo Civil não resolve, que é diminuir esse sangue no olho do brasileiro, né? Que o brasileiro é um povo, como dizem os americanos, Brazilian is a litigious society, uma sociedade que gosta de litigar. Nós temos aí o número que todo mundo fala, não sei se ele é exato, mas é 90 milhões de processos em curso, né? Não é normal isso. Não é normal. Se a gente fala esse número na Europa, para qualquer país, eles acham que a gente não sabe a diferença entre 100, 100 e 1000. Que a gente não sabe qual é a diferença de 1000, milhões, de 100, né? Porque não é 90 milhões de processos em curso. Então, é esse que é o problema do judiciário brasileiro. E não tem código de processo civil que resolva isso, concorda? De pleno acordo. Mas o balanço é positivo, a tutela provisória está funcionando, o sistema das nulidades, inspirado agora por esse dogma, né, de que o processo deve ser aproveitado. No fundo, é o princípio da instrumentalidade, de que sempre falou do professor Cândido, né? O processo é um instrumento, ele não pode ser mais importante do que o próprio mérito. Então, o nosso código é um código hoje extremamente tolerante no que diz respeito aos vícios. O código determina que o juiz dê mais uma chance. Olha, um prazo razoável para emendar inicial, prazo razoável para corrigir vícios relativos à capacidade, à representação, lá está lá no artigo 76, pode-se corrigir a legitimidade passiva. Lá nos poderes do juiz, no 139, tem um dispositivo que diz, não me lembro o inciso, acho que é o nono, ou não lembro. Ainda não memorizei totalmente os dispositivos do novo código. Ainda não esqueci os do código anterior e não memorizei os do novo. Mas no 139 tem um dispositivo que diz praticamente, olha, mesmo que o vício seja grave, falta de pressuposto processual que leva à extinção do processo sem julgamento de mérito, se o juiz percebe, ele tem que mandar corrigir. Tudo é corrigível no processo, né? Até os vícios que geram inexistência jurídica, que é a ausência de citação, né?
cara não foi citado, mas ele compareceu, pediu prazo para contestar, acabou. Não tem mais vício. A relação se triangularizou. Não tem por que ficar dizendo que o processo é viciado, extinguir sem julgamento de mérito. Não, a ideia é salvar o processo, entre aspas, né? Salvar o processo para que ele possa se transformar num ambiente saudável, no contexto do qual o juiz possa proferir uma sentença de mérito. E a mesma coisa com os recursos, né? Tem lá o 932, parágrafo único, que manda o relator determinar a correção de vícios formais. Então, isso também está dando muito certo, e é bom para o Brasil isso, né? Porque nem todos os advogados são preparados o suficiente para não cometer nunca erros. E o normal é que o juiz mande corrigir. Se não corrigir, aí não tem jeito. Aí se extingue o processo sem solução do mérito. Transitando para o tema precedentes, que é a marca da professora Tereza. O código redesenhou o papel do STJ e do STF, não mais como cortes de revisão, mas cortes que constroem o direito por meio de precedentes. Professora, na prática, esses tribunais assumiram este papel ou seguem funcionando como instâncias de revisão com outra roupagem? Bom, então deixa eu te dizer o que me parece. É muito legal a tua pergunta. É claro que não foi o CPC que mudou a função do STJ e do STF. O STJ e o STF, como todos os tribunais superiores do mundo, já vem desempenhando essa função de ajudar na construção do próprio direito há muitas décadas. Mesmo nos países em que há uma resistência muito visível entre se admitir que o juiz, na verdade, falando português claro, cria direito, mesmo nesses países, hoje em dia, eles já estão, olha, não dá mesmo para a gente dizer que não, eles criam direito. Por quê? Porque o direito hoje, ele exerce essa função é um movimento, na verdade, que os franceses usam uma expressão de que eu gosto muito, que é o movimento tentacular, como se fosse um polvo, sabe? Os tentáculos, eles abrem por sobre a sociedade e tudo é disciplinado. É direito ao meio ambiente, é direito ao patrimônio estético, é direito ao ar saudável, é direito do idoso, é direito do consumidor, é direito do menor em situação irregular, né? E o direito, para abranger tudo isso, ele acaba usando técnicas que antes eram desconhecidas. Muitos conceitos vagos, cláusulas gerais, os princípios, que também normalmente são vagos, passam a ter uma função muito importante no direito. Bom, então, há muito tempo, os tribunais superiores vêm, nas suas decisões, muito antes de elas serem formalmente vinculantes, né? E em países em que elas não são formalmente vinculantes, mas são respeitadas, como na Alemanha, por exemplo, né? Na Alemanha, ninguém decide contra uma decisão do Bundesgerichtshof ou do Bundesverfassungsgericht, do Tribunal Constitucional, do tribunal que equivale ao nosso STJ. São poucos casos em que as decisões são de cumprimento obrigatório, mas existe uma atitude do juiz inferior, de primeiro ou de segundo grau, de reverência às decisões dos tribunais superiores. Então, por essa série de motivos, de que eu falei muito rapidamente para você, que se resumem no fato de que o direito quer disciplinar tudo e de que as normas jurídicas postas, né, o direito positivo hoje é redigido de um jeito muito diferente, né? O legislador até abusa de conceitos vagos e existe esse fenômeno das cláusulas gerais, né? Função social do contrato, função social da propriedade. É impossível que o juiz não crie na atividade interpretativa, né? Olha, é de 2012 a decisão do Supremo que acabou abrindo as portas definitivamente para que se permita o casamento de pessoas do mesmo gênero no Brasil. O direito mudou sem que tivesse sido alterada uma vírgula no direito positivo, nem na Constituição e nem no Código Civil, né? O direito mudou por obra do judiciário. Então, é uma coisa incrível isso. Então, não foi o Código que disse, agora vocês vão participar da construção do direito. Isso já vinha acontecendo naturalmente, no mundo todo, em diferentes medidas, né? Todo mundo já ouviu falar dos hard cases, né? São os casos para os quais não há uma solução na lei. Então, as meninas podem ir à escola usando o véu islâmico? As pessoas podem participar de audiências públicas de burca? Imagine que alguém aparece de burca lá no STJ, numa audiência pública. Vai poder entrar? Não vai poder entrar? Pode-se colocar um crucifixo num órgão público, num país que se diz leigo? Tudo isso é o judiciário que resolve. O que o judiciário faz quando ele está fazendo isso?
Ele está decidindo um caso concreto. E isso impacta no modo como os outros juízes vão decidir, mesmo em casos em que não há precedente vinculante. Agora, no Brasil, como eu disse para você, Guilherme, está havendo abusos por parte dos tribunais superiores, com o objetivo de diminuir a carga de trabalho deles. Então, em vez de eles decidirem um caso concreto, que vai ser um precedente vinculante, cuja tese vai se aplicar a todos os casos idênticos e cuja ratio vai se aplicar a todos os casos análogos, em vez deles se limitarem a isso, eles estão legislando. Às vezes, eles proferem decisões que dão origem a teses que vão muito além do caso concreto. E isso eles não podem fazer. O próprio Supremo, principalmente o Supremo, tem feito isso muito frequentemente nas tais questões de ordem. Quando no Supremo se diz, isso é uma questão de ordem, 2 pontos, pode sentar porque lá vem lei. O Supremo estará legislando. É o que aconteceu nessa decisão recente sobre coisa julgada, em que se falou sobre rescisória, sobre o efeito retroativo da rescisória, que não pode ultrapassar 5 anos, então, coisas que não tinham nada a ver com o caso concreto, e que pode alegar, se o precedente for posterior à decisão transitada em julgado, pode alegar em impugnação, não precisa de rescisória. Uma coisa inacreditável. Agora, vai reclamar para quem, né? Se são eles os que dão a última palavra. Isso está errado. Isso é óbvio e evidentemente errado. Mas, infelizmente, no Brasil, enquanto for esta a composição do Supremo, as coisas vão continuar dessa forma. Para finalizarmos o bloco de precedentes, há uma crítica recorrente que diz, em síntese, que o sistema transforma o juiz num aplicador mecânico de teses, que retira do magistrado a criatividade e o raciocínio jurídico próprio. Na minha leitura, a professora responde a essa crítica defendendo que a vinculação a precedentes não elimina a interpretação. E se eu estiver equivocado, corrija-me por gentileza. Mas, 10 anos depois, olhando para como os tribunais aplicaram o artigo 927 na prática, o juiz brasileiro aprendeu a interpretar o precedente ou a maioria simplesmente cola a tese e decide? Olha, Guilherme, a sua pergunta é interessante e difícil, e a gente precisaria de uns 3 dias para responder. Porque, de fato, você tem que voltar, enfim. Eu vou tentar ser clara e responder da melhor maneira possível, de forma sucinta. E isso tem a ver, graças a Deus, com algumas coisas sobre as quais eu já falei. Primeiro, o sistema de precedentes vinculantes, em alguma medida, tira a liberdade do juiz, sim. Mas a liberdade não é do juiz, a liberdade que existe, ela é do judiciário. Então, na verdade, é um pseudo-roubo de liberdade, né? Quem tem liberdade para interpretar a lei, no fundo, no final das contas, ou como gostam como gostam de dizer aqueles que gostam de copiar expressões dos Estados Unidos, no fim do dia, se a gente for levar a sério essa afirmação, é óbvio que cada juiz não pode ter liberdade de interpretar a lei à sua maneira. É evidente que quando se fala em liberdade do juiz, no fundo, substancialmente, essa afirmação tem a ver com a liberdade do judiciário de interpretar a lei. Então, é evidente que a liberdade do juiz, ela acaba perdendo um pouco de espaço com o sistema de precedentes vinculantes, e isso é bom porque leva a que se perceba que, na verdade, a liberdade é do judiciário como um todo e não do juiz. E não poderia ser diferente, porque, afinal de contas, a gente tem o princípio da isonomia que precisa ser respeitado, e por isso é que, na verdade, se deve usar o sistema de precedentes para que ele realize essa finalidade, que é uma delas, né? Levar a efeito de uma forma visível o princípio da isonomia. Bom, então o juiz fica sacrificado na sua liberdade de interpretar a lei à sua maneira? Fica, isso não tem problema nenhum. Porque quem tem a liberdade é o judiciário, não é o próprio juiz, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque isso é feito em nome de um valor mais relevante. E esse valor mais relevante é a segurança jurídica. Por quê? Guilherme, se o judiciário cria direito,
É lógico que tem que haver uniformidade, é lógico que pode haver vinculação em determinadas circunstâncias, né? É claro que tem que haver modulação também, porque no momento em que o judiciário profere uma decisão nova, que é uma norma nova, ele tem que dizer a partir de que momento aquela norma vai ter eficácia, né? Porque a jurisprudência, isso é muito importante, Guilherme, a jurisprudência tem efeito retroativo. Na seguinte medida, olha que interessante. Tem muita gente que ainda não conseguiu perceber isso. A jurisprudência vai atingir casos que aconteceram à luz da orientação que existia anteriormente. Então, se eu não recolho um tributo, porque o STF diz que o tributo é inconstitucional, é posição tranquila do STF. Não, não se precisa recolher o tributo, porque o tributo é inconstitucional. Eu não recolho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí muda a composição humana do Supremo e se passa a entender que o tributo é constitucional. E eu estou devendo? Não, eu não paguei de boa fé. A modulação é o instituto que protege a boa-fé. A confiança do jurisdicionado na orientação anterior. Por quê? Porque a orientação anterior era norma. Assim como a nova orientação é norma também, uma norma nova. Se é uma norma nova, tem que modular, né? Então, é a responsabilidade é, de criar normas, que é uma coisa que hoje se admite, que tem que ser percebida pelo judiciário. Olha, eu não posso decidir, eu não posso mudar minha jurisprudência à torta e à direita, como eu faço, porque cada vez que eu mudo, eu estou criando uma norma nova, né? Assim como o legislativo não pode mudar a lei todo mês, né? Não pode mudar uma mesma lei 2 vezes por ano, né? Então, enquanto o judiciário não perceber a dimensão da sua responsabilidade e a sua função efetiva e verdadeira na construção do próprio direito, é porque ele não entendeu o sistema de precedentes. Bom, então, o judiciário pode aplicar as teses de forma automática? Pode e deve, quando se trata de um caso idêntico. Ele não pode forçar a barra e aplicar a tese para um caso análogo, para, por exemplo, obstar a subida do recurso para o STJ e para o STF. Olha, não foi esse o precedente julgado, mas o caso aqui se encaixa na tese, então não vai subir porque já tem precedente vinculante. Não, isso quem tem que dizer é o Tribunal Superior, não é o Tribunal ACO. Então, na verdade, acho que sim, que existe um espaço ainda bastante grande para que se trabalhe com os precedentes de uma forma criativa, e isso gera a possibilidade de o advogado agir estrategicamente, né, procurando um precedente interessante de um caso cujos fatos não são iguais, e mostrando para o juiz que, embora o caso seja completamente diferente, a ratio é a mesma. Por exemplo, aquele caso que eu citei, do ICMS, né? Então, o PIS e a COFINS não incide sobre o ICMS, porque o ICMS não é faturamento, enfim, não é verba que pertença à própria empresa. Bom, você tem um precedente do mesmo ano, de 2017, no âmbito penal, que aplica a ratio desse precedente e o caso é diferente. Eu já dei o exemplo das agências de turismo, né? Mas agora veja isso que interessante, porque ele é um precedente penal. Se a empresa fica com o dinheiro que o consumidor passou e não repassa para o fisco, ela estará praticando o crime de apropriação indébita, porque o dinheiro não é dela, não é receita, não é faturamento. Veja que interessante. E isso, óbvio e evidentemente, é um espaço para os tribunais interpretarem o precedente, descobrirem a ratio decidente e poderem dar rendimento à aplicação desse precedente. Com isso, Guilherme, eles não diminuem a carga de trabalho deles, mas eles geram um direito mais coerente, mais harmônico, mais previsível, sendo esses 3 objetivos os principais do sistema de precedentes, e não diminuir a carga de trabalho dos juízes, né? O que deve acontecer, como eu disse, como efeito colateral, desejável, mas secundário. Professora, uma última pergunta. Passados 10 anos, o debate sobre reforma ou até um novo código já começa a aparecer. A professora que participou da construção do Código de 2015 diria que o Brasil precisa de um novo código ou o que falta é aprender a usar melhor o que já temos? E se a resposta for essa última, o que a senhora tiraria, manteria, aperfeiçoaria ou incluiria nesse código já existente? Guilherme, eu acho que não tem que mexer no código. Tem pouquíssimos ajustes que poderiam ser feitos, mas são ajustes que poderiam ser feitos pela própria jurisprudência.
Acho que pela via interpretativa a gente pode extrair do código muita coisa boa. E é óbvio que a gente não está precisando de um código novo, né? O brasileiro tem essa coisa, essa ingenuidade, quase que uma infantilidade, que lei nova resolve problema, né? Lei não é varinha mágica, né? Tomara que fosse. Assim a gente colocaria, né? Tantos artigos necessários, né? E que teriam o condão de mudar a realidade como um passe de mágica, mas isso não acontece. Pelo contrário, né? O código, eu acho que quanto mais ele é utilizado, né? Porque o direito é uma ciência que se produz pela sedimentação, né? Não é como, por exemplo, uma técnica, né? Que você vai fazer uma depilação e a moça fala assim: ah, não, essa luz não funciona mais, agora é o laser. Eu joguei o aparelho velho só fora, né? Então é outra coisa. Não, o direito ele evolui aos poucos, né? E o que se produz hoje tem muito a ver com o que se produziu no passado, é uma evolução, não é uma ruptura, salvo exceções. Então, tem uma guerra, por exemplo, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, se percebeu que as constituições tinham que ser mais importantes em todos os países, porque as regras da Constituição são mais difíceis de serem alteradas, né? Então, essa visão constitucional do direito, ela teve muito a ver com a Segunda Guerra Mundial, e foi uma quebra de paradigma. Mas a gente não está precisando de quebra de paradigma. A gente está precisando de um trabalho mais vagaroso, mais profundo, mais minucioso nesse código mesmo, que é muito bom e pode gerar frutos que signifiquem uma modificação para melhor na sociedade, né? Salvo essa questão da litigiosidade. Isso eu acho que se resolve de outras maneiras, né? Tentando dar uma freada, por exemplo, na advocacia predatória, né? Que é uma coisa também que sobrecarrega o judiciário, né? E é uma demonstração horrenda de falta de ética, né? Que infelizmente é uma característica do nosso país em todos os níveis, não oficiais e oficiais, né? Mas isso o Código de Processo Civil não consegue resolver, né? Para encerrar o episódio, professora, algum recado final para os nossos ouvintes? Não, eu quero agradecer o teu convite. Gostei muito da conversa. Suas perguntas foram ótimas. Eu não estou com a minha melhor voz, porque estou muito rouca, saindo de uma crise alérgica por causa desse frio de Curitiba e dessa umidade. E eu espero mesmo que eu tenha sido clara o suficiente para vocês acharem esse tema tão interessante quanto eu acho, né? E para vocês perceberem a potencialidade que ele tem de gerar um país mais tranquilo, né? Onde as empresas estrangeiras queiram investir, porque a jurisprudência é estável, né? Em matéria tributária. Então, se eu não quero nem que a jurisprudência mude, é claro que eu não quero que o Código de Processo Civil mude também, é claro, né? Então, muito obrigada, Guilherme. Este é o Processo Cast. Hoje tivemos a honra de receber a professora Tereza Rudalvin. Professora, muito obrigado pelo tempo, pela generosidade, pela conversa. Foi um prazer enorme. Sigam acompanhando a professora Tereza nas redes sociais. O seu Instagram é @tesse_2026. Também é indispensável conferir as suas obras, destacando a modulação na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes, publicada pela Revista dos Tribunais, e a fundamentação das sentenças e dos acórdãos, publicada pela Editora do Direito Contemporâneo. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.